Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente, vim compartilhar com vocês um pouquinho do nosso testemunho e queria agradecer primeiramente o carinho, as orações e dizer que elas foram fundamentais nas nossas vidas. E eu queria começar falando com vocês sobre a minha gestação. Quem me acompanha há mais tempo, os amigos, familiares mais próximos, sabe que eu tive uma gestação muito tranquila. Eu não tive enjoos, eu não passei por aquele processo de ter falta de apetite, vômitos, não. Foi uma gravidez assim, bem tranquila mesmo. Eu descobri a gravidez com 4 semanas e correu tudo bem. E sempre fiz a minha rotina de exames, pré-natal, completinho, sempre cumpri todos os prazos, sempre fui para as consultas. E foi uma gravidez bem tranquila, até que chegou a morfológica do segundo semestre, aquela que a gente faz com 6 meses de gestação. E eu lembro que eu fui para uma consulta de rotina para fazer essa morfológica, consulta não, para fazer o exame mesmo. E eu sempre fiz com a mesma médica, que foi a doutora Giovana, que por sinal eu quero deixar aqui o meu carinho, uma pessoa assim excepcional, muito humana, de um coração imenso. Ela que fez todas as minhas ultrassonografias, ela que me acompanhou durante toda a gravidez, em meio a uma pandemia. Ela sempre atendeu a gente com muito carinho, muito amor, sempre protegida. Então foi uma pessoa assim que eu tenho certeza que foi Deus que colocou para me acompanhar nesse período. E aí na morfológica do segundo semestre, não podia ter acompanhante naquela época por conta da pandemia, e eu fui sozinha. E eu lembro que eu cheguei ali, a doutora Giovana sempre muito simpática, colocou o equipamento na minha barriga e ela tinha me avisado antes, ó Ju, esse exame eu preciso de 40 minutos a 1 hora, que eu vou precisar tirar todas as medidas do bebê, então é um exame mais demorado. E eu disse, tudo bem. E ali ela começou, a gente começou a conversar, ela tirou várias medidas, ia me mostrou o rostinho de Ana Júlia. Naquela época já sabíamos que era uma menina. E eu lembro que ela parou assim durante o exame e ela fez, Ju, eu tô precisando tirar a medida do crânio da Ana Júlia, mas eu não tô conseguindo, que ela tá sempre na mesma posição. Então eu vou pedir que você saia, que você coma um chocolate e depois você retorna, porque quando come o chocolate a criança gosta, se agita mais, muda a posição e aí você retorna. E assim eu fiz. Fui comer aquela torta de chocolate lá na cantina da clínica. E retornei, ela me atendeu novamente, e aí ela começou a tirar as medidas, e eu acho que eu fiquei em torno de 40 minutos, a 1 hora novamente lá com ela. E aí do nada, a doutora Giovana, ela desligou os aparelhos, ela baixou a cabeça, cruzou as pernas, e ela fez, Ju, eu preciso compartilhar algo com você que eu visualizei aqui nas imagens, não é algo bom, mas eu preciso contar para você e compartilhar. Eu lembro que naquela hora o meu coração acelerou muito, e eu parei assim, mas eu disse, pode falar, doutora, só vou pedir à senhora que não me esconda nada, pode me falar tudo o que você visualizou nas imagens. E eu lembro que eu fiquei ali deitada naquela maca, naquele aparelho de ultrassom, E ela começou a falar, e aí que vem o diagnóstico da Ana Júlia. Ela começou a me dizer que os principais ossos do corpo dela não estavam se desenvolvendo, não estavam crescendo da maneira que deveria. Ela me disse que aquilo era algo muito raro, que acontecia entre 1 e 50 mil gestações, que é algo que não tem explicação, não é algo que eu possa ter feito ou que Léo possa ter feito, que venha ter gerado isso na criança. É como se fosse uma mutação de um cromossomo na esfera genética, Então era algo inexplicável, que não tem motivo para acontecer isso. E ali ela me disse que por conta disso os ossos não estavam crescendo como deveriam, os principais ossos que seriam a parte torácica principalmente, que é essa parte daqui, é como se ela fosse mais reduzida do que os ossos de baixo aqui da barriga, de forma leiga falando, e a questão dos ossos de perna, de braço, e ela me disse que aquilo ali não estava de acordo com o tempo de gestação que eu estava. E ali ela continuou dizendo que existiam 2 tipos de patologia relacionado a essa área, o tipo 1 e o tipo 2. Se fosse o tipo 1 era algo letal, que não havia chance de sobrevivência,
que a criança iria vir a morrer no meu ventre até o 8º mês, ou que nos primeiros minutos ou nas primeiras horas de vida a criança entraria em óbito. E a segunda possibilidade seria o tipo 2, que seria aquele que a criança poderia ter, digamos assim, algumas deficiências, alguns tipos de mobilidade reduzida, mas que conseguiria sobreviver, e com o avanço da medicina a gente sabe que hoje existem vários processos que poderiam auxiliar nisso. E ali ela falou tudo aquilo, ela me disse que eu teria que procurar um geneticista, que eu teria que procurar um cardiologista para fazer um acompanhamento mais específico relacionado a isso, para saber se era o tipo 1, se era o tipo 2. E ali ela falou tudo pra mim ali, eu tava sozinha, e eu lembro que eu fiquei paradinha, assim, deitada, ouvindo, prestando atenção em tudo. E quando ela acabou, ela disse: olha, Ju, eu acabei, vou fazer o relatório, eu sinto muito, mas era preciso falar isso pra você, e eu vou pedir que você aguarde para poder eu te entregar o exame e o relatório. E ali eu disse: tudo bem, doutora. E eu lembro que quando eu me levantei daquela maca, que eu me levantei daquele equipamento, eu me lembro que eu desabei em choro, e foi um choro assim muito intenso, que ali eu acho que a ficha caiu realmente de tudo que estava acontecendo. No início da conversa eu imaginei assim: não, tem alguma coisa, ela vai me dizer o que eu tenho que fazer para corrigir aquela coisa e vai ficar tudo bem. Mas quando ela começou a falar do que era, do que seria, de que não teria tratamento, se fosse o tipo 1 era algo letal, que não teria chance de sobrevivência, aquilo é como se fosse um choque, né, pra gente naquele momento, pra mim principalmente. Eu lembro que quando eu fiquei em pé, eu desabei em choro, ela ficou muito preocupada, ela disse: Ju, eu não deveria ter te falado tudo. Eu lembro que eu disse pra ela: doutora, fica tranquila, eu prefiro que a senhora realmente me passe tudo que eu preciso saber do que a senhora me omitir. Ela pegou um copo de água, e eu lembro que eu chorei muito naquele dia. Foi um dia que eu nunca vou esquecer, o dia 24 de junho, eu tava sozinha ali. E eu lembro que eu falei para ela: doutora, a senhora vai atender mais alguém? Aí ela disse: não, você é a última, vou só finalizar o seu relatório. E ali eu pedi a ela, eu disse: eu posso ligar para o meu marido, para ele vir aqui, para a senhora explicar, porque eu não conseguiria sair dali, eu estava dirigindo, eu não tinha estrutura para dirigir. E eu acho que com tantas informações eu não iria conseguir passar para a Léo tudo o que estava acontecendo. E ela disse: pode. E eu lembro que eu liguei para a Léo, chorosa, e quando ele atendeu aquela ligação, eu disse: bem, eu preciso que você venha me buscar, que eu não estou em condições de dirigir. Ele reconheceu minha voz de choro. Ele disse: o que foi, o que aconteceu? Eu disse: eu preciso que você venha aqui. Ele disse: me conta o que foi. E eu não conseguia falar. E eu disse a ele: eu não consigo falar, eu só quero que você venha. E eu imaginei que ele estivesse próximo, porque o trabalho dele era bem próximo da Santa Helena, coisas assim. Ele trabalha também ali na Pedro Calazans para Santa Helena, quem sabe o percurso é muito rápido. Mas ele não estava lá, ele estava na rua, ele estava num bairro chamado Porto Dantas, aqui em Aracaju, passando por aquele bairro. E eu lembro que Léo chegou naquela Santa Helena em 4 minutos. Em 5 minutos, Léo estava sentado do meu lado na sala. E ali ele entrou, ele me viu chorando, ele se assustou, e eu pedi à doutora Giovana para repetir o diagnóstico para ele de tudo aquilo que ela tinha me contado, e assim ela fez. Ela repetiu tudo novamente, ela explicou a Léo o que é que estava se tratando, e Léo chorou também muito ali, baixou a cabeça, ouviu aquele diagnóstico. E eu lembro que a gente saiu dali muito triste, muito abalado. Nós entramos no carro, nós choramos muito, mas nós seguramos a mão um do outro, fizemos uma oração. Eu lembro que Léo fez essa oração, dizendo para Deus que a gente não entendia, não sabia o porquê de tudo aquilo estar acontecendo, mas que a gente confiava em Deus e sabia que se havia essa permissão da gente passar por aquilo, a gente sabia que Ele ia nos fortalecer, sabia que Ele ia nos sustentar. E ali, depois daquela oração, eu lembro que a gente ficou sem chão, não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer. E quando nós saímos dali, meus pais estavam viajando, meus irmãos estavam viajando e retornariam de viagem naquele dia. Então eu disse para Léo: vamos para casa dos seus pais. E eu me lembro que quando eu cheguei ali, estava o meu sogro, a minha sogra, 2 sobrinhas nossas, e eu cheguei para minha sogra, ela estava no andar superior da casa, colocando Cacá, uma das nossas sobrinhas, para dormir. E eu lembro que Léo ficou na frente da sala, assim, que ele estava chorando muito, e meu sogro estava no fundo. E aí eu subi aquelas escadas, eu disse: minha sogra, a senhora vai demorar aí? Ela disse: Ju, eu estou colocando ela para dormir.
Eu esperei alguns minutos, eu disse, tia, a senhora tá descendo? Ela disse, não, tô colocando ela para dormir. Ali eu não aguentei, eu subi as escadas, Léo logo veio, meu sogro viu ele chorando, se assustou. E eu lembro que eu cheguei ali e eu compartilhei de forma muito resumida para minha sogra o que aqui a médica havia passado pra gente. Léo ficou travado, Léo silenciou, Léo não conseguia dar uma palavra e coube a mim passar essas informações. E eu me lembro que minha sogra de imediato levantou um clamor junto com o meu sogro, junto com a gente, e ali ela falou da passagem de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, que assim como Jesus falou para profetizar sobre aqueles ossos, e aqueles ossos voltaram a reviver, assim nós iríamos crer, nós iríamos declarar sobre os ossos de Ana Júlia, e nós íamos crer que Deus iria fazer um milagre na vida dela, porque somente Ele poderia fazer, porque a medicina disse que por ela não tinha solução. E ali nós oramos, nós almoçamos e retornamos para a clínica, porque a médica tinha conseguido já marcar um cardiologista de imediato, porque ela disse que geralmente quando acontece esse tipo de coisa é por problemas cardíacos. E aí nós entramos ali naquela sala, de forma resumida também o médico tinha tomado ciência do que estava acontecendo. E ele disse que o coração dela estava normal, não tinha nada. E ali nós saímos daquela sala mais aliviados. E eu lembro que Léo precisava retornar para o trabalho, era algo que não tinha como ele não ir, tinha um compromisso já agendado. E eu disse para ele, me deixe na casa dos meus pais. Nesse período entre a manhã e a tarde, meus pais já haviam retornado. Ele disse, não, eu quero ir com você. Aí ele me deixou na casa dos pais dele, foi resolver algo no trabalho, me pegou e aí nós chegamos na casa dos meus pais. E nesse período de manhã, quando eu estava na clínica fazendo a morfológica, meus pais estavam retornando de viagem. Eu lembro que minha mãe começou a me ligar e eu sempre rejeitava a ligação porque eu estava chorando muito, eu não queria compartilhar aquilo com ela por conta de que ela estava na estrada com meu pai, meus irmãos. E eu lembro que eu tirei uma fotinha do exame da ultrassom e coloquei no grupo da minha família, que é só eu, meus pais e meus irmãos. E eu disse, mãe, eu tô no médico, eu não posso atender, mas à noite eu vou jantar na sua casa. E ali todo mundo começou a dizer que ela era a cara do Léo, naquela época todo mundo dizia isso. E eu lembro que quando eu cheguei ali na casa dos meus pais, segurando o choro, Léo também, e quando eu abri a porta, minha irmã já veio na maior alegria, Ana Júlia é a cara do Léo, e aí o Léo começou a chorar. Eu escutei meu irmão gritar da outra parte do quarto, que era a cara do Léo. Minha mãe já veio da cozinha e quando minha mãe viu a nossa fisionomia, os dois começamos a chorar. Minha mãe se assustou, eu disse, cadê meu pai? Veio todo mundo para a sala e ali coube a mim, mais uma vez, resumir aquilo tudo que nós havíamos recebido de informação, porque Léo não conseguia falar. E ali minha mãe se levantou, pegou a Bíblia, se ajoelhou, fez um clamor também, com a mesma passagem que minha sogra havia orado sobre o Vale de Ossos Secos. Nós profetizamos, nós declaramos, nós oramos em família e jantamos ali na casa da minha mãe, do meu pai, e depois fomos para casa. Chegamos em casa sem entender muita coisa, orávamos, perguntávamos para Deus que tudo aquilo fosse sustentado por Ele, para que a gente não fracassasse, para que a gente passasse por aquilo de forma fortalecida. E eu lembro que a gente dormiu. E no outro dia pela manhã, Léo acordou cedo, como de costume, se arrumou, foi trabalhar. E ali quando ele chegou na loja, para quem não sabe, meu marido é servidor público, mas ele também trabalha juntamente com os meus cunhados com vendas de veículos, tem uma loja. E aí quando ele chegou ali, chegou uma pessoa e fez, Léo, como é que tá a Ana Júlia? Tá crescendo? Uma pergunta que normalmente a gente não faz, né, para um bebê que tá na barriga ainda. E Léo me disse que travou ali naquele momento, mas disse, não, tá tudo bem. Ele disse que menos de 5 minutos depois, chegou outra pessoa e fez, Léo, cadê a Ana Júlia? Tá crescendo? E ele disse que aquilo remoía por dentro dele, porque o diagnóstico era de que os ossos não estavam crescendo. E ele subiu no escritório, na época minha concunhada também trabalhava lá junto com eles, Karine, e ela foi extremamente usada por Deus. Ela se levantou ali em meio a louvores que estavam tocando naquele escritório e ela disse que Deus estava cuidando dele, disse que Deus tinha um tempo determinado para todas as coisas. Eu não lembro exatamente das palavras, mas eu lembro que ela disse que Deus ia estar fortalecendo ele e que em todo tempo Deus ia estar com ele. E ali eles oraram e ele não conseguiu mais trabalhar e ele retornou para casa.
E eu lembro que quando ele chegou em casa, eu estava no quarto, eu estava em cima da minha cama com todos os exames assim espalhados, e eu estava orando, pedindo a Deus que me desse forças, porque Léo sempre foi mais sentimental e eu sabia que eu precisava ser forte para ajudar a fortalecer ele, a passar por tudo aquilo, mesmo eu também não estando entendendo, não sabendo como reagir. Mas eu lembro que eu estava pedindo a Deus sabedoria e discernimento naquele momento, chorando muito e pedindo a Deus para não me deixar chorar na frente dele. E eu lembro que eu estava no meio dessa oração e ele chegou em casa chorando, me viu chorando, e ali nós choramos juntos. E nós paramos assim, começamos a orar, e naquele momento eu disse para ele que eu tinha acabado de compartilhar com a minha pastora, que eu queria compartilhar aquilo com ela, com nossos líderes espirituais. Eles estavam em viagem, estávamos no meio de uma pandemia, a igreja estava fechada. E ali ela me perguntou se poderia compartilhar com outro casal de pastores para estarem orando juntos, e eu disse que podia. E ali começou a nossa trajetória de fé. Eu lembro que em menos de 5 minutos, essa outra pastora de Salvador me mandou uma mensagem no WhatsApp e ela disse: Ju, estaremos orando por vocês. Eu queria pedir sua permissão para passar seu contato para um evangelista de Maceió que passou por uma situação com a filha, com a bebezinha durante o ventre, e quando nasceu e Deus operou um milagre. Eu acho que aquilo vai fortalecer vocês, e eu concordei dela passar o meu contato. E ali de imediato aquele evangelista já me mandou mensagem perguntando se poderia ligar pra gente 4h30 da tarde para conversar, e eu disse que podia. E eu lembro que naquela tarde ele ligou e nós passamos 1h30 no telefone, e ali ele compartilhou o testemunho da filha dele, que a filha dele nasceu com algumas complicações no 7º mês, já estava em sofrimento fetal dentro do ventre, foi um parto de emergência, prematuro. E ali a criança nasceu com vários órgãos que não estavam funcionando, e Deus começou a operar o milagre. A cada dia um órgão voltava a funcionar, a cada dia algo era restaurado dentro do corpo dela, e foi realmente, literalmente, um verdadeiro milagre. E aquilo encheu o nosso coração de fé. Aquele homem de Deus orou com a gente no telefone, ele indicou livros, as escrituras que curam, foi um divisor de águas nas nossas vidas. Nós lemos aquele livro quando chegamos em casa, nós oramos, nós nos levantamos verdadeiramente em fé. Ali foi algo assim sobrenatural de Deus, pessoas na hora certa, no lugar certo, com a palavra certa, e aquilo nós abrimos os nossos olhos, nós nos levantamos em fé, nós declarávamos todos os dias, nós orávamos todos os dias, nós jejuávamos, nós nos colocamos verdadeiramente nos pés do Senhor e entregamos aquele diagnóstico, nós entregamos a nossa filha diante de Deus, e nós cremos que Deus poderia operar um milagre, como até hoje Ele cura, Ele opera milagres, e assim nós levantamos a nossa caminhada de fé. E a partir dali nós preferimos nos cercar de pessoas de fé, pessoas que iriam crer com a gente. Nós compartilhamos com algumas pessoas da igreja, os pastores auxiliares foram comunicados através dos nossos pastores, mulheres de oração, os pastores dos meus pais, mulheres daquela igreja também que se levantaram em oração juntamente conosco. Foi uma igreja levantada juntamente conosco. E aqui eu queria falar um pouquinho do silêncio. O porquê do silêncio, o porquê não compartilhar com familiares, o porquê não compartilhar com amigos, o porquê não compartilhar com vocês aqui das redes sociais o diagnóstico. E aqui eu me lembro que naquele momento, no dia que Léo chegou em casa chorando, me dizendo que não conseguia trabalhar, sem ninguém saber de nada, eu sabia que eu precisava ter um direcionamento de Deus, eu precisava ter um direcionamento de como agir mediante aquilo. Eu lembro que a gente ficou 1 semana orando, ninguém sabia, somente os nossos pais. E ali eu comecei a orar, eu comecei a aclamar a Deus para me dar entendimento, para me dar sabedoria, juntamente com o Léo. E eu lembro que Deus nitidamente falou através daquela passagem da mulher lá em Reis, que fala que ela estava com um filho morto em casa, e ela arrumou as coisas e ela foi até o profeta, e no meio do caminho o servo do profeta encontrou ela e disse: como é que está seu filho, como é que está seu marido, como você está? E aquela mulher simplesmente respondeu: vai tudo bem. E ela sabia que se ela parasse ali para contar tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que ela estava vivenciando, ela jamais teria resposta, porque aquele servo nada poderia fazer por ela, nada poderia
fazer pelo filho dela que estava morto em casa. Então ela seguiu o seu caminho, ela disse, vai tudo bem, tá tudo bem, e foi até o profeta de Deus, que ele sim poderia fazer algo. Tanto é que ela compartilhou com ele, ele foi até a casa dela e aquela criança ressuscitou. Então, naquele momento, Deus falou de uma forma tão profunda comigo, e eu compartilhei aquilo com o Léo, e nós tomamos a decisão em conjunto de não compartilhar aquilo com ninguém. Primeiro porque nós queríamos blindar as nossas emoções, pessoas que não criam poderiam chegar pra gente e dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu lembro que a gente chorou muito, e como Deus ministrou meu coração também, o coração de Léo, aquela canção de Leandro Borges que diz, não conte seus maiores sonhos a ninguém, não mostre suas feridas para quem não tem, remédio e forças para te erguer. Como essa frase dessa canção foi a minha oração durante aquela semana toda. E ali eu entendi de Deus o direcionamento do silêncio, de silenciar. Primeiro, para guardar as nossas emoções. Segundo, é algo que eu preciso compartilhar com vocês, que desde o dia que nós recebemos esse diagnóstico, nós não paramos para pesquisar nada, absolutamente nada. Nós ouvimos os diagnósticos dos médicos, da medicina, e nós optamos em não pesquisar, porque um dia desse, recente agora, depois que tudo isso aconteceu, eu me lembro que eu estava orando e Deus falou nitidamente ao meu coração que foi a melhor decisão, o silêncio da gente, porque nossas emoções estariam muito fragilizadas por pessoas que iriam falar relatórios negativos, e Deus me disse que seria como se fosse uma bomba relógio que estava prestes a explodir. Então imagine você viver com aquilo, sabendo hoje e amanhã que vai acontecer, pela medicina diz isso, diz aquilo. Então nós optamos em não pesquisar absolutamente nada desse diagnóstico. Então como é que eu ia compartilhar com familiares, como é que eu ia compartilhar com amigos, como é que eu iria compartilhar algo aqui com vocês se nem nós queríamos nos aprofundarmos naquilo, porque nós tínhamos uma fé tão grande, mas tão pura, tão genuína, que nós tínhamos plena convicção de que Deus ia operar o milagre. Então tudo que a gente não queria era ouvir pessoas com palavras negativas, pessoas afirmando, declarando que não ia acontecer, era impossível, para a medicina não pode, não tem jeito. Então eu lembro que essa foi a decisão. Eu sei que talvez muita gente não entenda, principalmente os mais próximos, porque não compartilhamos, mas foi um direcionamento de Deus, e hoje eu sei que foi a melhor decisão que nós tomamos, porque nossas emoções foram preservadas, nossa fé foi fortalecida, e hoje eu tenho certeza do porquê Deus falou tudo isso. Porque eu me lembro que logo que a Ana Júlia nasceu, ficou mais difícil esse silêncio, porque até então eu levei a gestação tranquilamente. Depois do diagnóstico, talvez para muitas pessoas pareça ser algo assim, como é que ela passou por tudo isso, como é que Léo passaram por tudo isso, os dois sem compartilhar, mas eu digo a você que Deus levantou uma fé tão grande no nosso coração, que hoje eu entendo o versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque nós choramos copiosamente por 2 dias e 2 noites, era somente o que a gente sabia fazer, era chorar, era muitas vezes sem entender, mas chorávamos muito. E no dia que nós decidimos nos levantar em fé, a partir dali nós não choramos mais da maneira que nós choramos naquele recebimento do diagnóstico. E eu lembro que durante todo esse processo nós nos levantamos em fé, nós começamos a orar. Eu me lembro da minha mãe, que durante 70 dias, que foi do dia do diagnóstico, eu acho que a gente recebeu numa quinta-feira. A partir da próxima terça-feira, minha mãe começou a vir aqui em casa todos os dias. Foram 70 dias que minha mãe saía do trabalho, ela vinha aqui em casa, passava de 20 a 30 minutos, ela impunha a mão sobre o meu ventre e ali ela orava juntamente comigo, com a Ana Júlia. A Ana Júlia sempre se mexia, minha mãe sempre tinha uma musiquinha que cantava para ela no meu ventre, que por sinal foi uma das músicas que todos os dias a gente cantava para ela depois que ela nasceu. E eu lembro que era eu, Ana Júlia no ventre, e minha mãe. Minha mãe se ajoelhava aqui nesse sofá juntamente comigo, e punha as mãos sobre o meu ventre, e ali nós orávamos, nós 3 juntas. E a Ana Júlia se mexia tanto no meu ventre durante as orações, durante as canções.
E ali que foi, eu vi que foi um tratamento de Deus. Minha mãe trazia a palavra, todos os dias ela compartilhava uma palavra de Deus comigo, com a Ana Júlia. E ali eu fui vendo a minha fé crescer, minha fé se desenvolver. Eu sempre compartilhava com o Léo também. Às vezes o Léo vinha para participar desse momento da oração. Aos domingos, essa oração era feita de forma coletiva dentro da casa dos meus pais, com os meus irmãos e meus sobrinhos. Nós orávamos, nós impunhamos as mãos todos juntos sobre o meu ventre. Então eu sei que foi um crescimento assim imenso para a gente enquanto de fé, de nos levantarmos. Então a partir dali nós não encaramos aquela gravidez como algo ruim, nós não encaramos aquela gravidez com rejeição, muito pelo contrário, foi um amor que se levantou tão grande, mas tão grande que eu não sei nem mencionar o que foi que Deus fez através da minha vida, a vida de Léo, por aquele amor tão grande que a gente tinha pela nossa filha. E aí, voltando um pouco para o diagnóstico, no dia que a doutora Giovana passou esse diagnóstico, nós fizemos o exame com o cardiologista e ali ela nos encaminhou diretamente para um geneticista. E eu me lembro que nós fomos para aquela consulta, nós chegamos ali e aquele médico perguntou para a gente a idade, se tínhamos algum grau de parentesco, nós dissemos que não, fez um estudo realmente da nossa vida com algumas perguntas. E eu me lembro que ele já estava com todos os papéis assim assinados, carimbados na mesa dele. Ele disse pra gente, olha, vocês precisam fazer esse exame e com esse exame vocês vão ter plena certeza se o diagnóstico é realmente esse, se é o tipo 1, se é o tipo 2. E ali ele falou tudo e ele me disse que teria um risco durante aquele exame, que eu teria que assinar um termo de responsabilidade, porque aquele exame consistia em retirar um pouquinho do líquido da minha barriga para fazer esse exame, só que durante essa retirada do líquido poderia acontecer um aborto espontaneamente. E ali eu me assustei, eu ouvi tudo que ele tinha para falar e eu questionei ele, eu disse, doutor, qual é a finalidade desse exame, além de me dar um diagnóstico 100% de certeza antecipadamente, né? E aí eu disse, com esse diagnóstico vai ter algum tratamento, vai ter alguma coisa que eu vou poder fazer pela minha filha, vai ter alguma coisa que vai proporcionar cura? E ele me disse, não tem como, é algo irreversível para a medicina, é algo que não tem cura. Com esse exame você vai apenas poder tomar uma decisão. E eu disse, que decisão? Ele disse, eu atendi um casal como vocês, recente, no mês passado, e eles fizeram o exame e ali constatou que era o tipo 1, que era o tipo letal, que não havia chance de sobrevivência, e ali aquele casal optou em fazer um aborto. Então essa é a decisão que vocês podem fazer. Com um diagnóstico, tendo plena certeza, vocês podem ajuizar uma ação e conseguir na justiça o direito de fazer um aborto. E eu me lembro que quando aquele médico falou aquilo pra gente, foi um choque, digamos assim, porque não existiu e não existia nenhuma possibilidade de nós tomarmos uma decisão dessa. Respeito quem toma, respeito a opinião diferente, mas na minha concepção de cristã, é algo assim que não era uma opção pra gente, nunca foi uma opção e nunca seria uma opção de fazer um aborto. E ali eu me indignei de forma tão grande naquela sala e eu disse para ele que nós éramos servos do Senhor, que nós críamos que Deus poderia agir, que Deus poderia operar, e aquele médico disse pra gente que já viu vários milagres durante a profissão dele, mas que era o papel dele nos orientar com relação àquilo. E eu saí daquela sala triste por ouvir um diagnóstico daquele, de saber que existem pessoas que passam por isso e optam em tirar a vida de uma criança de dentro da barriga, mas não cabe a mim questionar ou julgar esses pais. E ali nós saímos dali de imediato, nós já dissemos ao médico que nós não iríamos fazer aquele exame, mas mesmo assim ele nos deu toda a papelada, tudo aquilo que seria necessário, caso a gente viesse a mudar de ideia. E nós entramos naquele carro, nós fizemos uma oração e nós já tínhamos dado a nossa decisão para o médico, mas mesmo assim nós conversamos e disse que jamais seria uma opção para a gente passar por um tipo disso, de um aborto. E eu lembro que a partir dali eu comecei a ter um acompanhamento com a doutora Giovana, que era quem fazia meu pré-natal todo,
e a parte de ultrassonografia, e a partir dali de 15 em 15 dias eu precisava ir para um encontro com ela, para essa consulta, porque o meu líquido amniótico começou a subir muito, de uma forma muito elevada. Eu me lembro que a doutora Giovana me disse que o normal de uma gestação é você ter até 1 litro, 1,5 litro de líquido amniótico. Eu estava no final da gestação, eu cheguei a ter 6 litros de líquido amniótico. Eu lembro que durante as visitas, os exames, metade da barriga ficava tudo preto, que era só o líquido. Então, assim, minha barriga, ela me dizia que era como se fosse uma bexiga, uma bola de assopro, que você vai assoprando, ela vai inchando, e uma hora ela ia estourar. E isso era o risco de ter na Júlia de forma prematura. E também era um risco que a cada dia estava se agravando. E aí ela me sugeriu fazer um procedimento que consistia em tirar o líquido da minha barriga, mas para tirar um pouco desse líquido também teria aquela questão daquele termo que eu teria que assinar, porque também corria o risco de acontecer um aborto instantâneo, e eu disse que eu não iria fazer. E aí eu me lembro que eu conversei com minha médica, a minha obstetra, e ela me disse que não tinham estudos comprovados que se eu tirasse o líquido amniótico, isso iria evitar que eu tivesse uma gravidez prematura ou não. Então era uma decisão minha, e eu optei mais uma vez de não fazer esse procedimento, porque tinha um risco de aborto e eu não queria correr, mesmo que fosse 5% de chance, eu não queria ter esse percentual de chance de correr o risco realmente de ter esse aborto, né? Então, eu continuei fazendo acompanhamento a cada 15 dias, e eu lembro que ali a mesma médica que presenciou a gente chorando de forma copiosamente nos recebeu na próxima consulta, e ali nós chegamos rindo, ali nós chegamos felizes, ali nós chegamos alegres, e ali nós sempre declarávamos para ela que a Ana Júlia era o nosso milagre, que Deus estava no controle, que a gente sabia que Ele poderia fazer um milagre na vida dela. E ali Léo sempre brincava, dizendo: doutora, me mostra os cabelos dela, minha filha vai vir loira, galeguinha, cabelo liso. E eu lembro que as consultas era algo assim que eu só podia ter certeza que era Deus ali tomando conta da gente, dando paz ao nosso coração. E eu me lembro das palavras de doutora Giovana dizendo para mim, mediante a tudo isso, que ela nunca encontrou um casal de tamanha fé como a gente, que mesmo passando por tudo isso, chegava lá sorrindo, amando a nossa filha da forma que ela estava se desenvolvendo, que a gente sempre chegava com um sorriso no rosto, e a gente sempre brincava durante as consultas. Então eu sei que foi Deus que esteve com a gente em todos os momentos. Ela compartilhou com a gente que existem pais que passam por esse tipo de situação e rejeitam a criança, muitas vezes entram ali calados, falam que não querem saber de nada, que estão ali por obrigação, rejeitam a criança, não tem amor pela criança. E ali a gente ficava tão abismado de saber que existem pessoas que passam por isso, que rejeitam, que não amam. Mas eu não posso julgar ninguém, porque eu sei que cada um reage de uma forma, mas eu sei da forma como nós reagimos. Nós amamos a nossa filha em todo tempo, nós o tempo todo declarávamos o poder de Deus sobre a vida dela, nós nos alegrávamos, nós íamos para as consultas com muito amor no coração, com muita alegria, e eu sei que isso foi o melhor que nós pudemos fazer por ela. Nós demos todos o nosso amor, um amor sincero, um amor genuíno, que muito nos ensinou, que muito nos tratou. E continuando as minhas consultas com ela, a cada 15 dias eu voltava, e a doutora Giovana fazia como se fosse, não era uma ultrassonografia simples, é como se fosse uma morfológica, mas não era, porque morfológica só tem duas que a gente faz, mas ela fazia praticamente tudo que ela fazia na morfológica. Ela tirava todas as medidas de todos os ossos do crânio, do tórax, do pé, da mão, de tudo. Ela sempre refazia todas aquelas medidas. E eu me lembro que a cada 15 dias que eu chegava ali, ela me dizia que estava se agravando mais, porque o meu líquido não parava de aumentar, e aquilo poderia, como ela falou, a qualquer momento a Ana Júlia nascer de forma prematura. E mesmo assim eu insistia naquilo, que eu não queria fazer aquele procedimento de retirada do líquido por conta do risco do aborto, e assim eu fui, a cada 15 dias indo. E eu me lembro que na última consulta, o Léo estava viajando a trabalho, e minha irmã foi comigo. E eu lembro que quando a gente entrou ali naquela sala, ela começou a fazer os exames, e ela disse: Ju, a Ana Júlia nasceu com 33 semanas,
e 3 dias. Então eu acredito que eu estava com 32 semanas na última ultrassom que eu fiz com ela. E eu me lembro que naquela última minha irmã estava comigo e a doutora Giovana fez: Ju, tá se agravando, o seu líquido tá muito alto e agora tá começando a ter risco para você. Enquanto mulher, você corre o risco de você ter uma hemorragia durante o parto. E ali eu saí dali mais uma vez dizendo a ela que eu iria permanecer com a mesma decisão, que eu não iria fazer aquele procedimento porque tinha o risco de aborto. E eu lembro que eu saí dali, eu deixei minha irmã em casa e eu fui para casa chorando muito, e sempre que eu voltava para casa dessas consultas, eu ia cantando louvores do carro, eu sempre ligava para minha mãe foi uma coluna muito forte da minha vida, que minha mãe passou por todos os processos. Muitas vezes eu poupava Léo do emocional dele, eu sempre, nunca omiti nada, nunca escondi nada, mas era com a minha mãe que eu me desabafava, era ela que orava comigo no telefone. E eu lembro que o tempo de eu sair da clínica até eu chegar em casa, eu já não estava mais chorando, que minha mãe sempre tinha uma palavra de força, de ânimo, a gente orávamos juntas no telefone. E ali eu chegava em casa, eu ia orar, eu ia louvar, e ali meu dia já era de forma diferente. Já não tinha mais aquela tristeza, não tinha mais aquele choro, que Deus ia renovando dia a dia aquela força. Minha mãe vinha em casa, orávamos junto, louvávamos. Então, assim, eu vejo que foi um processo mesmo de crescimento espiritual também, que a cada dia nós dependíamos mais de Deus. E aí veio o nascimento da Ana Júlia. Na verdade, uma semana antes eu tive um pequeno sangramento, numa sexta-feira à noite, eu estava jantando na casa dos meus pais, eu tive aquele pequeno sangramento, eu liguei para minha médica, eu relatei a forma que era aquele sangramento, ela disse que eu podia ficar tranquila, e que caso insistisse aquele sangramento, eu ligasse para ela, que aí sim nós iríamos para a clínica para ela me avaliar. E no outro dia ela estaria fazendo um parto lá na Santa Helena, e ela pediu que eu fosse para lá para ela me examinar. E assim eu fiz. Eu lembro quando eu cheguei lá, ela me fez um exame de toque, me avaliou, e ela disse: Ju, o sangramento foi apenas vaginal, não foi dentro do útero, que se fosse dentro do útero era mais grave, foi apenas vaginal, então a partir de agora você vai precisar ficar de repouso. Não é um repouso absoluto, daquele que você tem que ficar deitada 100%, mas é um repouso que eu não quero que você faça nenhuma atividade dentro de casa, não quero que você nem varra a casa, por exemplo, e você evite fazer esforço e faça o menos possível dentro de casa. E ali eu fiquei aquela semana, eu tinha vários compromissos aqui no Instagram, tinha várias divulgações contratadas para fazer, e eu lembro que ali eu desmarquei tudo. Eu expliquei para as pessoas, para os lojistas, que eu não iria poder mais fazer a divulgação. Ali eu cancelei minha agenda toda e eu fiquei em casa. Foi uma semana muito difícil, porque para quem tem uma vida ativa, da noite para o dia você parar, mas ali eu entendi que era necessário aquela pausa. E eu fiquei em casa, e a única coisa que eu fazia em casa era comida e coisas bem simples, coisas que não demandavam tempo, então era algo bem rápido mesmo. E eu lembro que naquele dia foi uma segunda-feira, dia 31 de agosto, eu fiz uma comida, eu compartilhei aqui no Instagram com vocês, o ratatouille, que é aquela comida de verduras. E eu lembro que a gente jantou, quando foi umas 9h30 da noite, eu estava com fome novamente, eu fui comer aquelas verduras, que eu não queria comer uma coisa tão pesada para dormir. Eu lembro que eu comi um pouco, sentei aqui no sofá com o Léo, ficamos conversando, oramos juntos para dormir, e quando foi 11h30 da noite eu acordei com aquele rio na cama. Como eu tinha muito líquido, foi uma coisa assim que me assustou na hora. O quarto praticamente alagou, assim, onde a gente pisava, jorrava água, o líquido amniótico, né? E eu lembro que eu acordei assustada e eu chamei Léo, eu disse: bem, acorda, e ele não acordava. Eu lembro que eu dei um chacoalhão tão grande de Léo, que Léo deu um pulo que se bateu na parede de um lado, se bateu do outro, foi uma loucura. Mas eu fiquei muito nervosa, Léo ficou calmo. Depois que ele viu a situação, entramos em contato com a nossa médica, e ali ela pediu que a gente levasse algumas roupas, que ela disse: Ju, eu vou te internar, provavelmente você vai ficar internada, para que a gente consiga segurar um pouco mais essa gravidez. E aí eu disse: tá bom, mas aí eu passei no quarto de Ana Júlia, peguei uma roupinha, disse: pelo sim, pelo não, vou levar, né, a roupa da maternidade.
E ali eu fui, quando chegou ali, eu fui atendida pela plantonista, ela fez todo o procedimento e eu comecei a ter muitas contrações, era uma dor assim absurda. A cada 1 minuto e meio começaram as contrações e estava muito forte. E eu lembro que eu esqueci a pastinha dos exames em casa, a Léo voltou para pegar e eu fiquei ali sozinha aguardando minha médica. Junto com a enfermeira, com a plantonista, ela fez o exame de toque e as contrações aumentavam, era uma dor assim insuportável. E aquela enfermeira chegou pra mim e fez, vai nascer hoje. Aí eu disse, não, minha médica disse que vai me internar, que eu vou ficar aqui pra repor o líquido. E aí ela olhou assim pra mim com aquela cara de, como disse, deixa ela chegar pra você ver. E aí minha médica chegou, fez o exame de toque e as contrações não paravam, eu me contorcia toda naquela maca. E ela disse, Ju, dá pra ser parto normal, você já tá com contração, você já tá com dilatação. E eu disse, eu não quero. E eu sempre deixei isso muito claro, que eu nunca quis, nunca tive o desejo de ter parto normal. Também respeito a opinião, acho lindo quem tem esse sonho, mas nunca foi um sonho, nunca foi um desejo do meu coração ter um parto normal. E ali ela fez, você tem certeza? Você tá com todas as contrações, você já tá com dilatação? E eu disse, não quero. Eu lembro que eu falei com ela. Para quem não sabe, a minha médica é a doutora Lívia, ela também é tia do meu marido, o meu anestesista é o marido dela, que é tio de Léo também, então é da família. E eu lembro que eu disse a ela, Lívia, eu quero cesárea. Ela fez, então, vai ser feita a sua vontade e vai ser da forma que você quer. Eu vou subir para o centro cirúrgico e eu te encontro lá. Eu disse, tá bom. E aí Léo chegou com os exames também, eu troquei aquela roupa para subir para o centro cirúrgico. E eu me lembro que quando eu me levantei, que eu sentei na cadeira de roda para me levarem, aquele coágulo de sangue caiu assim do chão. E eu me lembro que eu levei aquele susto e eu disse para Léo, ligue para seu tio para ver se ele tá chegando. Porque eu fiquei com medo naquele momento de ver aquele sangue todo no chão. E Léo ligou, ele disse, não, já tô aqui dentro, já tô subindo pro centro cirúrgico. E eu lembro que eu sentia muita dor, era muita contração, eu já estava em trabalho de parto. E aí eu sentei naquela maca do centro cirúrgico, tomei anestesia e a dor cessou. E naquele momento era muita dor. Eu lembro que eu gemia muito, eu gritava de dor. E ali após a anestesia, parou. Aí Léo entrou, ficou do meu lado. E eu lembro que foi um silêncio muito grande dentro daquele centro cirúrgico. Porque para a medicina era o diagnóstico que nós tínhamos, né? Que com 8 meses ela morreria no meu ventre. Ou assim que nascesse, ela iria respirar alguns minutos e ela iria vir a óbito. E eu lembro que era um silêncio muito grande ali, primeiro porque a equipe médica fazia parte da nossa família e também a pediatra chegou pra gente e fez, vocês sabem da situação, vocês têm ciência, então talvez eu não consiga nem mostrar a Ana Júlia pra vocês, talvez eu tenha que pegar ela e tenho que correr direto pra UTI, pra UTI, né? E ali nós falamos que tudo bem pra ela, e eu lembro que eu pedi a Léo pra colocar uma música, e aí Léo colocou um louvor durante o parto, bem baixinho, e assim a Júlia nasceu. Eu lembro que quando ela foi retirada, ela passou pra pediatra, ela tava bem roxinha, e aí colocou naquele aparelho para ver saturação, eu não entendia nada daquilo. Eu lembro que minha médica perguntou pra pediatra, ela tá saturando quanto? E ela disse 70%. E o normal de uma criança saturar, qualquer pessoa, né, é entre 95 e 100, o ideal é 100, e ela nasceu saturando 70%. E ali ela passou e eu pedi se dava para colocar ela, pra gente ver, foi colocado, deu tempo da gente tirar aquela foto, que foi a que foi compartilhada com vocês, e eu lembro que eu pedi a Léo, faça uma oração, e eu lembro que Léo começou a orar e a médica disse, infelizmente eu não posso esperar vocês orarem, eu tenho que levar ela. E aí nós concordamos e ela saiu dali e foi direto para o UTI e eu terminei a cirurgia, o Léo ficou ali comigo. Mas ali eu lembro que nós não ficamos desesperados, nós confiamos em Deus, nós ficamos tranquilos. Eu lembro que toda a equipe saiu, eu fui para a sala de recuperação. Léo foi em casa pegar algumas roupas, algumas coisas, e era para eu ter saído da sala de recuperação para o quarto por volta das 4h30 da manhã, porque a Ana Júlia nasceu 2h29. E aí estava muito cheia a clínica, tinha uma demanda muito grande.
e só consegui ir pro quarto nas 7h30 da manhã. E eu lembro que quando eu cheguei ali, eu orei com o Léo, nós nos alegramos. Eu acho que foi algo assim sobrenatural de Deus, porque em todo o tempo que nós estávamos ali, nós não derramamos uma lágrima, nós não ficamos tristes, nós não choramos. Muito pelo contrário, nós tínhamos plena convicção de que Deus estava operando, que ali já era um grande milagre, porque a medicina dizia que ela não iria sobreviver, que ela morreria no meu ventre, e ela nasceu, e já tinham mais de horas, e ela ainda estava com vida. Então, nós descansamos. Eu lembro que nós colocamos no YouTube, ali naquela televisão do quarto, um louvor, e em todo tempo as enfermeiras entravam, olhavam pra gente, olhavam pra televisão, via aquele louvor, e eu percebia no olhar das pessoas que estavam sem entender muito como é que estão passando por tudo isso e ainda estão cantando, estão louvando, mas é algo que a gente só pode dizer que verdadeiramente foi o Senhor que renovou as nossas forças. E a partir dali ficou mais difícil a questão do silêncio, de não compartilhar, porque todo mundo sabia que já tinha nascido. Eu lembro que enfermeiras entravam dizendo que eram minhas seguidoras, queriam saber se estava tudo bem. Eu lembro que muitas pessoas começaram a ligar pra gente, da família, amigos, e a gente sempre dizia, tá tudo bem. Como ela nasceu prematura, muitas pessoas acreditavam que tinha sido por conta disso. E ali foi algo mais difícil tentar manter esse silêncio, mas todas as vezes que eu pensava em compartilhar, Deus dizia não. Todas as vezes que eu pensava em compartilhar, Deus dizia não. Então ali nós obedecemos aquilo que eu sei que humanamente falando é difícil para muita gente ouvir isso, mas para a gente que tem o Senhor, que a gente que tem o conhecimento da palavra, para a gente que é sensível à voz do Espírito Santo, a gente sabe o quanto é importante a gente obedecer os comandos, e eu sei que isso foi a melhor decisão que nós tomamos. Então, a partir dali, nós começamos a visitar a nossa filha dentro daquela UTI diariamente, eram 30 minutos de visita, e eu lembro que aqueles médicos chegavam para a gente, passavam um relatório, e como os ossos eles não cresciam como deveriam crescer, o principal problema seria a questão da parte torácica, que ela era reduzida, e com isso o pulmão ficava comprimido, o coração, e impossibilitava isso deles crescerem. E aí ela dependia 100% do aparelho para respirar por conta dessa hipoplasia pulmonar, e esse era o principal quesito dentro do diagnóstico dela, porque as outras coisas poderiam deixar ela ter uma vida normal, poderia deixar ela sobreviver, mas como o pulmão não crescia, a parte respiratória estaria comprometida, e aí, segundo a medicina, ela dependeria 100% de aparelhos para o resto da vida. Então, nós começamos a ir ali naquela lutinha, e eu me lembro que desde o primeiro dia que eu entrei ali, no primeiro dia eu entrei ainda em cadeira de roda, que tinha sido logo depois do parto, eu ainda estava com náuseas, e eu lembro que desde o primeiro dia que a gente entrou ali, a gente nunca entrou chorando. A gente sempre entrou ali sorrindo, sempre chegou ali e começávamos a cantar, a louvar, fazíamos uma oração, declarávamos o poder de Deus sobre a vida da Ana Júlia, e assim foi. Eu lembro que passaram acho que 3 dias, e a coordenadora nos chamou naquela sala e disse, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu preciso que vocês compartilhem comigo o que vocês esperam, o que vocês estão entendendo, o que é que está acontecendo. Eu lembro que ali naquela primeira reunião nós conversamos muito, nós falamos de tudo aquilo que nós entendíamos, que nós sabíamos que a medicina disse que não teria jeito, mas nós servíamos e críamos que em um Deus poderoso que tudo podia fazer. E ali nós informamos aquela equipe médica que nem os nossos familiares sabiam, e a partir dali a gente soube que é algo que muita gente não entende, né? Como é que nem a família está sabendo, os amigos, mas eles respeitaram nossa decisão. Eu acredito que tenham conversado com aquela equipe médica toda, que todo mundo tomou ciência, que nem a família sabia. E eu, principalmente, por ter uma vida mais exposta através das redes sociais. E ali foi respeitada a nossa decisão, nós informamos que sabíamos do diagnóstico, mas nós criamos em Deus. Eu lembro que passou mais algum tempo, e no dia do meu aniversário, dia 17, foi um dos dias mais difíceis até então, que eu lembro que aquela médica chamou a gente mais uma vez, e aquele dia foi um dia muito alegre, eu e Léo nos vestimos iguais, colocamos uma roupa rosa, e levei uma roupa para vestir ela, e eles permitiram que a gente vestisse, e ali a gente tirou uma foto, e a gente cantou meus parabéns junto com a Ana Júlia, e quando acabou nós fomos chamados mais uma vez naquela sala,
E eu lembro que aquela coordenadora disse pra gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Sempre começava a reunião com essa pergunta, vocês estão entendendo o que é que está acontecendo? E nós sempre dizíamos, estamos, doutora. Aí ela fala, não, porque vocês chegam aqui sorrindo, vocês chegam aqui cantando, vocês chegam aqui se alegrando, mesmo com um diagnóstico desse, às vezes a gente fica sem entender se vocês realmente estão entendendo a gravidade das coisas, e nós dizíamos que estávamos entendendo, mas que nós confiávamos em Deus. E assim passaram mais alguns dias, e eu lembro que no início de outubro foi o dia mais difícil a partir dali. E eu lembro que ela chamou a gente naquela sala mais uma vez e começou com a mesma pergunta, vocês estão entendendo o que está acontecendo? E nós dissemos, estamos, doutora. E ela disse, a equipe médica não está entendendo, não está concordando com o posicionamento de vocês. Como é que vocês estão passando por um diagnóstico desse, estão chegando aqui sorrindo, estão chegando aqui cantando, estão chegando aqui alegres. E eu lembro que Léo disse para ela, doutora, tem alguma coisa que eu posso fazer por Ana Júlia? E ela disse, não tem como, não tem nada que você possa fazer. E eu lembro que Léo perguntou para ela, doutora, tem alguma coisa que a senhora possa fazer? Eu lembro que ela encheu os olhos de lágrimas e ela disse, se tivesse eu já teria feito com certeza. E eu lembro que Léo disse para ela, então doutora, se nem eu posso fazer, se nem Ju pode fazer, se nem a senhora, a equipe médica pode fazer nada, o que a gente pode fazer se não crermos que Deus pode fazer? E eu lembro que ali ela disse que precisaria colocar aquele relatório daquela reunião por escrito para que toda a equipe médica pudesse ter ciência de que realmente a gente sabia do que estava acontecendo, porque dava a impressão de que estavam omitindo informação para a gente, que a gente não sabia do risco que ela tinha, de uma morte. Mas nós optamos em nos alegrarmos, nós optamos em louvar, nós optamos em orar com ela. Então o tempo que a gente estava ali era tempo de alegria, era tempo de conexão, era tempo de amor, era tempo de entrega. E todas as vezes que nós entrávamos ali era com esse sentimento de alegria. Eu lembro que a gente chegava cantando para ela, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. E ela, quando ouvia nossas vozes, ela abria os olhinhos, ela olhava pra gente. Dias ela sorria, tinha dias que ela interagia muito com a gente. Então a gente entrava ali com muita alegria, com muito amor. E eu lembro que nesse dia, em outubro, aquela médica, após ouvir isso, eu lembro que Léo disse pra ela, Ana Júlia é o nosso Isaac. E quando o Léo falou aquilo, meu coração apertou de forma assim absurda e ele disse, doutora, Ana Júlia é o nosso Isaac. Para quem não sabe, Isaac é na passagem bíblica que o pai levou para o sacrifício, mas Deus não permitiu. E ali, quando Léo disse aquilo, meu coração estremeceu, mas eu silenciei. E aí ela disse, eu preciso dizer a vocês que o coração de Ana Júlia está ficando cada dia mais fraquinho. O pulmão não está conseguindo se desenvolver, os aparelhos já estão trabalhando no nível máximo em 100%, não tem mais o que ser feito, então a qualquer momento o coração dela pode vir a parar. E eu preciso informar vocês que não tem como eu fazer reanimar ela caso isso venha acontecer, porque os ossos dela são reduzidos e aí poderia vir a fraturar um osso e isso seria um sofrimento ainda maior para ela. E ali nós tomamos ciência daquilo e ela me disse, tem alguma coisa, algum desejo que vocês gostariam de fazer por ela? Era como se ela tivesse dito assim que era um momento de despedida realmente, que se tinha alguma coisa que ela poderia fazer por nós. E eu lembro que naquele momento eu disse, a Léo disse, não tem nada. E eu lembro que eu disse, tem sim, doutora, tem algo que eu gostaria, já que por conta da pandemia, todo mundo só tinha direito a 30 minutos de visita por dia. Era muito pouco, principalmente pra gente que tinha um diagnóstico daquele, mas eram normas sanitárias, não tinha como alterar. E eu lembro que eu disse a ela, doutora, dobre o nosso horário de visita, permita que a gente fique pelo menos 1 hora por dia. E ali ela disse que iria passar para a coordenação e foi concedida, a gente passou a partir dali a ter 1 hora de visita. E eu pedi para que nossas mães tivessem acesso a conhecer ela, que já tinha passado um mês e ninguém conhecia da família, e ali foi permitido, ali minha mãe e minha sogra puderam estar ali, puderam estar orando, se alegrando com a gente, juntamente com ela, e a partir dali nós passamos a ter 1 hora de visita. E eu lembro que essa coordenadora disse pra gente, olha, muitas vezes
Quando acontece isso, a gente liga para os pais, mas nem sempre dá tempo dos pais chegarem aqui para uma despedida, às vezes não dá tempo, então possa ser que vocês consigam se despedir dela, possa ser que vocês não consigam. E ali nós concordamos, nós saímos dali. Eu lembro que quando nós entrávamos no carro, muitas vezes nós chorávamos, nós orávamos, nós íamos cantando para casa, mas nós nos levantávamos em seguida e saímos dali confiando que Deus poderia fazer. E eu lembro que essas reuniões foram em torno de 5 reuniões, praticamente, e sempre começava assim, vocês estão entendendo? E nós sempre falávamos a mesma coisa, mas nós decidimos que ali seria um tempo de alegria, que ali seria um tempo de amor. E assim foi. Todas as vezes que nós entrávamos naquela lutinha, era com alegria, era com amor. E eu tenho plena convicção de que nós somos os melhores pais que a Ana Júlia poderia ter. Eu posso dizer que eu acho que a Ana Júlia foi uma das crianças, das recém-nascidas mais beijadas dessa face da terra, porque Léo, quando entrava lá, Léo beijava ela da unha do pé até o cabelo da cabeça, ele tinha a unção do beijo, eu brinco sempre com ele. Beijava ela o tempo da visita toda, mesmo de máscara, com aquelas roupas de UTI, mas Léo beijava ela o tempo todo, e eu gostava muito de segurar a mãozinha dela. E eu lembro que sempre eu orava, Léo orávamos, e eu sempre dizia para ela, filha, seja forte, seja corajosa, porque Jesus já venceu, você também vai vencer. E essa era uma das coisas que todos os dias eu dizia para ela. E dentro desse período que a Ana Júlia passou, de 5 meses e 4 dias dentro daquela UTI, ela teve Covid 2 vezes. Então, na primeira vez que a Ana Júlia foi diagnosticada com Covid, foi através de outra criança que foi diagnosticada lá dentro. E a gente sabe que o ambiente hospitalar não tem como, por mais que eles tenham cuidado, tudo, não tem como evitar esse certo tipo de coisa. E eu lembro que a primeira vez que a Ana Júlia teve Covid, ela foi para um isolamento. A partir dali, nós só poderíamos ver ela por videoconferência, eles ligavam do celular. E eu lembro que naquele primeiro momento, quando foi diagnosticada a Covid, eu disse, meu Deus, uma pessoa que já tem a questão do pulmão ser reduzida, ainda passar por Covid, mas nós descansamos, nós entregamos nas mãos de Deus, e ali nós passamos a ver a nossa filha através de um celular. E eu lembro que muitas vezes a gente chegava, eles ligavam pra gente durante o dia, ligavam pra mim, eu incluía Léo na ligação e ali nós orávamos. O tempo que nós tínhamos, 3, 4, 5 minutos que fosse, eu sempre falava, filha, vamos orar. E ali, muitas vezes ela estava dormindo, ela sempre teve com efeito de sedação, por causa do tubinho da intubação, né? Então ela sempre estava sedada, tinha dias que os médicos falavam pra gente, hoje ela tá dormindo muito, ela não acordou por conta da sedação, que tá um pouco mais alta. Então, por isso que ela tá assim, só dormindo. E eu lembro que às vezes a gente ligava e com esse relatório de que ela estaria dormindo por conta da sedação, mas quando eu falava, filha, mamãe e papai, e ela abria o olho, ela mexia, ela tinha uma expressão muito forte com a sobrancelha assim, que é igual a minha, ela sempre tinha essa expressão de levantar a sobrancelha, ela abriu o olho, nem que fosse 5 segundos, mas para dizer, nós entendíamos assim, né, eu tô aqui, eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Então, mesmo com esse isolamento, ela teve Covid uma vez, passou um tempo, ela teve Covid novamente, foi para o isolamento novamente. Então, eu vi o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus em todas as esferas. E eu lembro que nos últimos 15 dias, antes do falecimento dela, foi um período muito difícil para a gente, porque a gente percebia que era como se ela tivesse piorando, no sentido assim de a saturação dela, como eu falei, é sempre para estar em 95, é sempre para estar em 100, e começou a estar em 60, começou a estar em 40. Então, às vezes, durante a visita chegava, a saturação ia caindo, teve dias que bateu 23 e vinha aquela equipe médica toda em volta, passava um caninho, puxava um aparelho, puxava outro para tentar reanimar, ela ia ficando roxinha, ia ficando com os lábios brancos. Então, para a gente, enquanto pai, estar vendo tudo aquilo ali, foi algo emocionalmente falando difícil pra gente, mas nós permanecíamos ali orando, cantando, nos afastávamos enquanto a equipe médica estava toda em volta dela, e nós ficávamos declarando a palavra, nós ficávamos cantando, nós ficávamos confiando que Deus estava trabalhando e que o desespero não iria resolver nada naquele momento.
E assim foi. Eu me lembro que nesses últimos dias, o que era para a gente ficar ali 1 hora foi deixado a gente ficar mais. Eu me lembro que nossa visita era de 4 às 5, teve dias que a gente saiu de lá às 7 horas da noite. E Léo falava, nossa, hoje o pessoal não mandou a gente sair, eles deixavam a gente ficar o tempo que a gente queria. E ali eu dizia, se eu pudesse eu ficava aqui o dia todo. A gente sabe que não é permitido, mas a gente começou a ver que eles deixavam mais tempo, que eu acredito que para os médicos eles sabiam que já estava chegando a reta final dela, humanamente falando. E eu me lembro que naquela semana que aconteceu tudo, que ela veio a falecer, eu me lembro que nós fomos chamados mais uma vez, dizendo que ela estava se agravando. E eu me lembro que a médica, mais uma vez, a coordenadora perguntou se tinha algum desejo que nós tínhamos no coração para fazer por ela. E eu lembro que mais uma vez eu pedi para que minha mãe e minha sogra pudessem entrar, e assim foi permitido, elas foram. E eu lembro que eu pedi também para a liberação de uma amiga da gente, ela é ministra na igreja, mas ela também é fisioterapeuta, e eu pedi a liberação dela entrar, para ela entrar com a gente, para estar orando junto com a gente, e foi concedido. E eu lembro que quando ela chegou ali, quando a Aline chegou ali, a Aline orou com a gente, a Aline intercedeu por Ana Júlia, e a Aline falava muito, Ana Júlia tá indo para casa, Ana Júlia tá indo para casa. E aquilo apertava o meu coraçãozinho, porque ela dizia tá indo para casa, mas ela não dizia tá indo para casa do papai e da mamãe. E a gente que é cristão sabe que existe uma casa muito maior, que é a casa de Deus, para onde todos nós que servimos a Ele um dia iremos, que é o céu. E quando ela falava, Ana Júlia tá indo para casa, aquilo me apertava, mas eu dizia, eu orava junto com ela. E eu lembro que quando a gente saiu dali, eu saí dali com uma paz muito grande no meu coração. Isso foi na quarta-feira. E eu vim para casa com tanta alegria que eu cheguei em casa, eu peguei todas as fraldas, peguei todas as coisinhas dela e lavei, porque já tinha muito tempo, já tinha uns 5 meses que estavam na gaveta, eu lavei tudo. Coloquei para secar, e eu lembro que eu mandei uma foto para Léo. No outro dia eu passei, na quinta-feira eu passei todas as fraldas dela, eu passei o dia somente passando roupa e fralda, e eu coloquei aqui nesse sofá as pilhas, mandei uma foto para Léo e disse, minha filha tá vindo para casa. E é impressionante como Deus usa pessoas. Eu me lembro que eu nunca recebi tantas mensagens no Instagram, de amigos, no WhatsApp, dizendo, sonhei com a Ana Júlia, que a Ana Júlia estava indo para casa, e era uma alegria muito grande. E que eu consegui visualizar em torno de 30 mensagens de pessoas mandando, sonhei com a Ana Júlia indo para casa, e aquilo enchia meu coração ainda mais de alegria. E eu me lembro que quando foi na sexta-feira de manhã, eu sempre saía mais cedo, eu ficava dormindo até as 8, 8h30, por conta que eu acordava todas as madrugadas, de 3 até 3h30 da manhã, de 3 às 3h30, de 3 às 4, para estar tirando leite. E aqui também é um parênteses que eu queria abrir. Eu sempre tive muito leite, graças a Deus, e a Ana Júlia, pela demanda de uma criança, era para ela estar tomando muito mais leite, mas era de forma reduzida por conta dessa hipoplasia pulmonar. Então eu tinha muito leite, eu passei a ser doadora do banco de leite, e ali eu passava a madrugada tirando leite, sempre orando, declarando a palavra de Deus, e eu vi assim o cuidado de Deus, que através da minha vida tantas crianças puderam ser amamentadas, tantas crianças puderam usufruir do meu leite. E eu sei que ali foram sementes lançadas também, e toda semana as meninas vinham a recolher o leite. E nos últimos 2 meses foi diagnosticado uma possível intolerância, uma possível alergia de Ana Júlia à proteína do leite da vaca. E aí meu leite foi suspenso. E eu lembro que muitos médicos chegavam para mim e diziam, ela não vai tomar mais seu leite, mas eu tinha a esperança de que aquilo iria se reverter, porque era todo um processo. Ela passou a tomar uma fórmula, depois passou a tomar outra, e para voltar para o meu leite tinha que voltar para uma, para outra, para ir vendo a reação dela, para possivelmente assim voltar o meu leite. Mas eu nunca desisti de amamentar, mesmo minha filha não tomando meu leite. Eu fiquei durante 2 meses só tirando leite, e toda a produção era doada para o banco de leite, porque eu tinha plena convicção de que ela viria para casa e eu queria amamentar. Eu nunca amamentei ela diretamente do peito, mas sempre através de sonda. E eu continuei sendo doadora, e eu lembro que toda a minha produção ia para o banco de leite. E aí nesse último dia, quando a Aline foi, no outro dia foi uma quinta-feira, e na sexta-feira, que foi o dia que ela voltou para casa do pai, realmente,
Não era a casa dos pais naturais, eu e o Léo, mas era realmente a casa do pai, que todo mundo sonhou. E eu me lembro que na sexta-feira de manhã, Léo, 6h30 da manhã, antes dele sair do quarto, ele me disse, bem, ele me deu um beijo de bom dia, e ele fez, bem, eu sonhei com nossa filha. Nossa filha estava grande, estava perfeita, todos os ossos perfeitos, crescidos. E foi uma alegria tão grande naquele quarto. E um dia anterior eu estava com todas as roupas dela, as fraldas passadas, e eu disse, bem, minha filha está vindo para casa. E a gente se alegrou. Eu lembro que Léo saiu e eu voltei a dormir. Quando foi 8h30 da manhã, meu alarme tocou, eu levantei, tomei um banho, peguei as mamadeirinhas, a bombinha, e aí eu fui ordenhar o leite. E eu me lembro que quando eu acabei, que eu peguei as 2 mamadeirinhas, que eu coloquei na cama assim, o meu telefone tocou, o TIM, Santa Helena. E eu lembro que quando aquele telefone tocou, o meu coração acelerou muito forte. E eu lembro que eu atendi, a enfermeira fez, Juliana, Ana Júlia tá tendo intercorrência e o médico pediu que vocês viessem aqui, tem condições? E eu lembro que eu perguntei, agora? Ela disse, imediatamente. Eu lembro que eu dei um pulo da cama, eu só entrei no chuveiro, só tomei um banho rápido, peguei o primeiro vestido que eu tava aqui no móvel e eu saí correndo. E eu lembro que eu liguei para Léo e eu fiz, você tá onde? Ele fez, eu tô no trabalho. Eu disse, não se assuste, mas a Santa Helena ligou e pediu que a gente fosse lá imediatamente. E aí ele disse, eu tô indo. E eu disse, corra, porque eu tô mais longe daqui de casa para chegar lá, eu ia pegar um pouco de trânsito. E eu lembro que no meio do caminho eu peguei muito trânsito nas avenidas. E eu lembro que eu liguei para Léo, você já chegou? Ele disse, já. Eu disse, entre. Ele fez, eu não tenho coragem de entrar. Eu disse, meu filho, entre para você estar orando, para você estar junto com ela. E porque eu sabia que essa ligação foi aquela que a médica disse que caso viesse a acontecer, seria o último momento de uma possível despedida ou não. E eu lembro que eu fui orando, eu fui cantando até a Santa Helena, e quando eu cheguei ali tinha muitos carros na frente, eu desci no meio da rua e eu falei para o porteiro, moço, você estaciona o meu carro porque me ligaram de emergência? E ele disse, claro. E eu saí correndo, eu passei por aquela recepção, peguei o adesivo de entrada, e quando eu cheguei lá, Léo não tinha entrado, Léo estava do lado de fora, de cabeça baixa, orando, e eu disse, meu filho, você não entrou? Ele disse, eu não tive coragem. E aí ele me esperou, a gente entrou, passou por aquele processo de higienização, de troca de roupa. E a enfermeira fez, olha, vocês não vão poder entrar agora porque vai ser necessário fazer um procedimento. E a Ana Júlia vai ter que passar uma sonda, que ela tá sem fazer xixi desde ontem. E ali a gente fez tudo bem. Aí então deu 5 minutos, aquela enfermeira retornou. E ela disse, vamos fazer diferente, vocês vão entrar, vão ver ela rapidinho, daqui a pouco vocês saem, a gente faz o procedimento e vocês retornam. Eu disse, tudo bem. E quando a gente entrou naquela sala, que passou por aquelas portas, que eu olhei o painel da minha filha e eu vi a saturação dela em 20, ali meu coração se apertou de uma forma assim, porque o normal era 100, estava em 20, nós nunca havíamos chegado ali e encontrado a saturação em 20. E o coração que era bater em 150, 130, 170, que era o normal dela, estava em 99. E ali começou a baixar o coração para 70, para 60. E ali eu olhei, o médico chegou e falou pra gente que ela estava tendo intercorrência e perguntou se eu queria pegar a Ana Júlia no colo. E aqui eu lembro que até então eu só havia pegado ela no colo uma única vez, que foi em janeiro, e foi debaixo de muita oração, porque eu tinha receio de pegar, porque toda vez que pegava a saturação baixava, ela ficava roxinha. Então em janeiro eu e Léo tivemos a oportunidade de pegarmos ela e foi um momento maravilhoso. E aí quando foi no dia 5 de fevereiro, quando a gente chegou lá, que a gente viu essa saturação, o médico fez, você quer pegar ela? E eu disse, não, doutor. Porque eu sabia que ela estando em 100%, para eu pegar ela, a saturação já baixava muito, imagina ela estando em 20%. E ali ele abaixou a cabeça, ele fez uma cara onde eu entendi que ali seria a última oportunidade se eu quisesse pegar minha filha no colo. E aí eu voltei atrás de imediato e eu disse a ele, não, eu quero. E aí Léo olhou assim pra mim, eu disse, eu quero. E aí veio toda aquela equipe médica, colocaram as cadeiras. E ali eu peguei a Ana Júlia no colo e comecei a orar. E eu lembro que eu botei a mão no peitinho dela, assim, o coração estava bem fraquinho, muito fraquinho. Ela já estava
muito sedada, ela já não estava mais com os olhinhos abertos, interagindo, mas eu senti o coraçãozinho dela, o bater, e aí quando eu peguei ela do colo, o painel, o monitor não conseguia mais marcar o coração de tão fraco que ela estava. E ali eu orei, ali eu chorei junto com ela, ali nós adoramos a Deus, nós fizemos uma oração de gratidão a Deus, porque nós sabíamos que 5 meses e 4 dias era exatamente um verdadeiro milagre. A Júlia tá viva. E ali nós oramos, e eu lembro que eu estava com ela no braço e o coração dela parou de bater. E ali eu lembro que Léo chorou de uma forma copiosamente, nós oramos, nós entregamos, e ali durante ela estar nos meus braços, o aparelho de respiração também cerou, fez aquele barulho. E nós choramos, nós agradecemos, e eu lembro que a gente começou a cantar aquela música que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E ali eu disse para Léo, você quer pegar ela? Léo disse, não. Eu disse, você tem certeza? Léo disse, não, eu quero. E eu passei ela para Léo. Léo ficou com ela no colo, ali ela já estava sem vida, mas ela começou a ficar geladinha, nós chamamos os médicos, e aí ele disse pra gente, fique com ela o tempo que vocês acharem necessário. E ali foi um momento de oração, de adoração, e nós depois colocamos ela no bercinho. E eu nunca vou esquecer que aquele médico chegou pra gente e perguntou se podia dar um abraço, nos abraçou, e ele disse que Ana Júlia tinha ensinado muito para ele, que nós como pais de Ana Júlia tínhamos sido os melhores pais para ela, e que hoje ele não era mais o mesmo pai com a filha dele, mediante a tudo que ele viu a gente passando com a Ana Júlia. Então eu sei que minha filha cumpriu o chamado, minha filha cumpriu um propósito nessa terra. Ela trouxe muito mais amor para dentro da nossa casa, ela trouxe muito mais presença de Deus para dentro da nossa casa, ela mudou a nossa família, ela transformou a nossa casa. E eu sei que vidas foram alcançadas. O milagre que nós queríamos, que nós imaginamos que estaríamos aqui hoje testemunhando, não seria esse, seria o milagre da cura da minha filha. Mas existem coisas que, assim como o meu pastor ministrou no funeral dela, que a gente não vai saber explicar, a gente não vai saber entender o porquê da permissão de Deus. Mas eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é fiel, e eu sei que o que eu não consigo entender hoje, vai chegar um tempo que eu vou conseguir entender. Isso já começou porque hoje eu recebo milhares de mensagens no Instagram de mulheres que perderam filhos, de mulheres que passaram pelo processo da autismo, de mulheres que passaram por tudo isso, mas passaram de uma forma diferente. Muitas entraram em depressão, muitas desistiram de viver, muitas não compreenderam, muitas se afastaram dos caminhos do Senhor. E eu sei que eu estou podendo restaurar algumas mulheres relacionadas a isso. Eu sei que pessoas têm procurado meu marido, que estão passando pela mesma situação de outra forma, através de outro tipo de enfermidade, que tem buscado nele um apoio. Então eu não sei qual é o trabalhar de Deus, eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que minha filha cumpriu o propósito dela nessa terra. E tem coisas que nós não saberemos explicar, mas tem coisas que Deus faz, que Deus permite, e que não cabe a nós perguntarmos o porquê, porque eu fui escolhida entre 50 mil gestações para ser gerada dessa forma. Eu não sei te responder o porquê, mas eu posso te dizer que em nenhum momento eu perguntei para Deus o porquê, em nenhum momento eu questionei porque minha casa, porque minha família. A pergunta que eu sempre fazia era para quê? O que o Senhor quer diante de tudo isso? O que eu posso ser de melhor perante tudo isso? E eu posso dizer que o melhor de mim e o melhor do meu marido foi dado e foi doado para minha filha. Nós amamos ela de uma forma incondicional. Nós somos o que nós poderíamos ter feito. Então talvez essa tenha sido a nossa força, o nosso sustento em Deus, em saber que Ele está no controle de tudo. E tudo que nós queríamos e podíamos fazer foi feito. Nós fizemos o quarto dela, nós compramos as coisinhas dela, porque talvez se eu não tivesse feito isso, se nós não tivéssemos feito isso, poderia dizer, você não acreditou, não fez nada. Não, nós fizemos tudo acreditando que Deus poderia fazer. Ele não fez da forma que eu queria, mas eu sei que Ele fez da melhor forma possível. E aqui eu queria deixar o meu agradecimento a toda a família da UTIM,
não tenho nem palavras para agradecer. Eu digo que verdadeiramente foi uma família. Não vou citar nomes de forma geral, porque eu sempre esqueceria de alguém, mas existem pessoas que marcam a vida da gente, que são pessoas que nós jamais iremos esquecer. Eu queria agradecer de forma geral a todo o pessoal da UTIM da Santa Helena, no nome de doutora Patrícia, de toda a equipe médica, meu muito obrigada por tudo que vocês fizeram, por todo o respeito, todo o carinho que trataram a gente, que trataram a nossa filha. Mas existem pessoas que marcaram a nossa vida e é impossível deixar de agradecer. Eu queria agradecer a Adriele, que sempre nunca mediu esforço para nos agradar nas pequenas coisas, como vestir uma roupinha na nossa princesa, que muitas vezes diziam que não e ela permitia. Agradecer a Suzy, que eu sempre via ela como se ela olhasse para a gente com o coração de mãe. Ela se colocava no nosso lugar e ela sempre fazia questão de se colocar disponível para o que a gente precisasse. O que falar das técnicas que cuidaram da minha princesa, Jane, Williane e Marta. Essas duas eu nunca conheci pessoalmente, porque elas eram do turno da noite, eu nunca encontrei, mas a gente só escutava falar do que faziam por nossa filha. E o que falar aqui também de Laila. Laila foi uma mãe para minha princesa. Laila presenciou o dia que a Ana Júlia chegou e presenciou a partida de Ana Júlia. Laila era uma mãezona, fazia tudo pela nossa princesa, cuidava com excelência. Até penteados Laila fazia nela, colocava aquela xuxinha. Eu digo que ela foi uma mãe espiritual. Muito obrigada, Laila, por tudo que você fez. E o que falar também, eu queria deixar registrado aqui a nossa gratidão ao Dr. Diego. Todos os médicos são excelentes, não temos o que reclamar de ninguém, mas existem pessoas que marcam a vida da gente. O Dr. Diego foi um deles. Ele foi o único médico que chegou lá e mesmo sabendo de todo o diagnóstico da nossa filha, ele nunca chegou com uma palavra negativa. Quando eu perguntava, doutor, o tórax da minha filha está crescendo? Ele sempre dizia, ainda não. Diferente de muitos médicos que passaram por lá e muitas vezes diziam, não vai crescer, não tem jeito. Ele nunca usou palavras negativas, ele sempre dizia, ainda não. Eu nunca vi Dr. Diego chegar lá triste, eu nunca vi Dr. Diego chegar lá sério. Era sempre com um sorriso no rosto, era sempre prestativo, era sempre o mais atencioso, o mais amoroso com a gente, mesmo sabendo de todo aquele diagnóstico, ele sempre procurava passar pra gente da melhor maneira possível. Então eu também tenho uma gratidão imensa por eles e agradecer de forma geral por todos vocês da UTIM, foram uma família realmente pra gente. E tem várias outras pessoas que eu sei que se doaram pela nossa filha, as meninas da noite principalmente, que eu não sei o nome, mas que sempre que eu ligava me atendiam com tanto amor, com tanto carinho no telefone, sempre passavam os boletins dela da melhor forma possível. Então, nosso muito obrigada. Queria agradecer também aos nossos pais, que foram os pilares de oração nas nossas vidas, foram pessoas que se somaram com a gente, aos pastores de forma geral, da nossa liderança. O que falar de vocês, o que falar da nossa igreja Verbo da Vida. Foi literalmente uma coluna espiritual da nossa vida, que chegaram junto com a gente, que o tempo todo estiveram ao nosso lado, orando, intercedendo por nós. Todos os pastores que estavam junto com a gente, as mulheres de oração, de intercessão também da igreja, o nosso muito obrigada. E aqui eu não poderia encerrar sem falar do Léo, não poderia encerrar sem falar do meu marido. O que foi que me fez passar por tudo isso, me fez encarar tudo isso de uma forma diferente, foi por você também estar do meu lado. Um grande homem que eu não tenho nem palavras para imaginar como teria sido se você não tivesse sido um marido, um pai tão presente, que nunca faltou um dia de visita, que poderia estar no trabalho resolvendo 1000 coisas, que deixava tudo e saía correndo para ver nossa filha, que rejeitou várias coisas de trabalho para poder estar comigo todos os dias. Léo não faltou um dia de visita, em todas as consultas esteve comigo, em todo o tempo esteve presente, se levantou como o verdadeiro significado do seu nome, Leonardo, que significa leão, forte, corajoso, destemido. Assim foi você, encarou junto comigo tudo isso de uma maneira assim
sobrenatural que somente Deus poderia ter nos capacitado para isso. Foi um grande homem de Deus, tem sido o sacerdote do nosso lar, tem edificado a nossa casa e foi um parceiro assim que eu não tenho palavras para agradecer. Então, queria finalizar esse testemunho, é isso. Eu sei que talvez muitas pessoas não entenderam o silêncio, principalmente os mais próximos, familiares, mas eu sei que as pessoas que amam a gente, que verdadeiramente se preocupam com a gente, vão entender o porquê disso, o porquê do silêncio. E foi algo que nós precisávamos estarmos unidos e estarmos apenas crendo, porque eu digo que o principal fator desse testemunho todo que eu queria dizer para vocês é que Deus continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo, e muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente planeja, que a gente espera, como uma gravidez que foi tão desejada, tão planejada, tão amada, e aconteceu tudo isso, mas eu não pergunto para Deus o porquê, eu sempre me coloco como Maria, que quando foi para gerar Jesus, era uma virgem. Era impossível uma mulher conceber uma criança sem relação sexual. E Maria, quando o anjo apareceu, disse: eis-me aqui, cumpre-me o teu propósito. Assim eu posso dizer para Jesus: eis aqui a Juliana, eis aqui o Leonardo, cumpra na nossa vida o seu propósito. Eu não entendo, se eu falar para vocês que eu entendo, eu estaria mentindo. Eu não compreendo os planos de Deus, mesmo sem entender, né? Mas nós confiamos. E é essa canção que eu queria deixar para vocês. Muita gente não sabe, mas meu marido é um levita, um adorador do Senhor, então é uma forma de nós homenagearmos. Eu só vi Léo louvando, cantando uma única vez, que foi no nosso casamento, o dia que eu vi ele cantando, e ele teve o desejo no coração de gravar uma música que muito tem falado aos nossos corações, que é mesmo sem entender, nós confiamos em Deus. Então, encerrar o testemunho agradecendo a todo mundo pelas orações, pelo carinho, e ficar com essa canção que ele gravou em homenagem à nossa princesinha. E é isso. Beijo. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender,
Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.